Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. No programa de hoje, Carmo Rodeia conversa com António Maria Gonçalves, isto porque a Diocese de Angra celebra no próximo dia 3 de novembro, pelas 19 horas, o Dia da Igreja Diocesana, com uma Eucaristia solene na sede de Angra, e é neste contexto, nesta celebração, que vamos conversar com António Maria Gonçalves, com um balanço da situação atual da Diocese e com olhos postos no futuro. Mas antes vamos à atualização das notícias da Diocese açoriana. Arranca este domingo, 2 de novembro, a Semana de Oração pelos Seminários 2025. Precisamos de ti é o tema deste ano. O padre Emanuel Valadão Vaz, reitor do Seminário Episcopal de Angra, pede aos cristãos o contributo de todos no incentivo às vocações. Precisamos de ti, eu acho que é um apelo da própria Igreja, não é? Portanto, e aqui, ao mesmo tempo, também vejo aqui neste apelo para esta Semana dos Seminários uma coisa interessante que é um desafio a todos os cristãos, a todas as comunidades, para se sentirem envolvidas como intermediários na iniciativa que vem de Deus. E julgo que isso também nos pode ajudar a perceber o quanto nós precisamos todos, mesmo inclusive as comunidades, todos aqueles que, mesmo falando desta vocação específica em ordem ao sacerdócio ministerial, mas faz parte do conjunto da vocação. E julgo que as comunidades cristãs também são chamadas a ter um papel de intermediário nesta iniciativa que é de Deus e que precisa de nós. Para o reitor, é preciso que existam olheiros das vocações. Nós precisamos todos uns dos outros e precisamos de nos ajudar a corresponder ao apelo que Deus faz. Estamos a falar concretamente dos mais novos, mas todos nós temos que estar envolvidos nesta cultura vocacional para corresponder àquilo que Deus nos pede hoje, quer através de iniciativas comunitárias, porque às vezes quando se fala da questão vocacional fala-se muito de rezar pelas vocações, que é fundamental e que é importantíssimo, sem dúvida, mas precisamos também aquilo que nós na gíria futebolística às vezes ouvimos que é os olheiros, precisamos ter olheiros vocacionais, ou seja, cristãos que saibam reconhecer na vida de uma adolescente, criança, adolescente, jovem, reconhecer aí uma atração por Jesus, pela palavra, pela doação ao próximo, e julgo que todos nós precisamos de trabalhar isso. O reitor destacou a Aldeia da Esperança, que decorreu este verão, promovida pela Pastoral Juvenil, como uma verdadeira aldeia vocacional que provou que os mais novos também buscam caminho e missão. Terminou este sábado, em Roma, o Jubileu do Mundo Educativo, com a presença do Papa Leão XIV, que defendeu a necessidade de valorizar o grande contributo dos professores e educadores. Bento Aguiar, coordenador da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica nos Açores, disse sentir-se um privilegiado antes da partida para o encontro internacional. Em primeiro lugar, pessoalmente, sinto-me, privilegiado por fazer parte dessa constelação SNEC que vai a Roma para celebrar o Jubileu Educativo. Ao mesmo tempo, tenho um sentido de responsabilidade por representar todos os meus colegas dos Açores e também o Serviço Diocesano de Apoio à Pastoral Escolar. Têm sido dias movimentados, mas estamos com os últimos pormenores da preparação e certamente serão umas jornadas inesquecíveis, não só pelo programa que já está delineado, mas pela oportunidade também de debatermos e participarmos com colegas de todo o mundo, não é? Os desafios que a educação coloca agora e também ouvir certamente o que o Papa terá para nos dizer a esse propósito. Portanto, é um momento de grande expectativa, também de muita felicidade,
por poder pessoalmente fazer parte dessa iniciativa e também levar o nome da Diocese, enquanto professor de Educação Moral, a vários cantos do mundo, com a presença de outros educadores. O professor e coordenador da disciplina acha essencial aprofundar o diálogo entre a fé e a cultura. O sentido de responsabilidade e de abertura que os cristãos mais atuantes no mundo de hoje, sobretudo os educadores, acho que desempenham um papel fundamental na aproximação das divergências que existem entre um mundo, como disse, muito secular e muito materialista e pouco desligado das questões religiosas. Eu acho que constitui um desafio e será uma oportunidade de, em conjunto, tentarmos conhecer outras formas, outras maneiras de fazer vincar esse diálogo entre fé e cultura, conhecendo que o panorama atual é muito difícil, porque existem muitos antagonismos e muitas preocupações em relação a isso. Ou seja, na prática, espero que recebamos algumas luzes, fruto das experiências que tem sido o ensino em todo o mundo, que também os contextos em que se realiza, que nos façam vir mais ainda com coragem, com outra determinação para continuar a fazer esse papel que eu acho que é fundamental de educadores, não só nas aulas, mas sobretudo no diálogo com a cultura e com a sociedade, porque nós, através das aulas, podemos, usando entre aspas a expressão, podemos apanhar, podemos semear nas comunidades educativas e em milhares de pais e mães e avós e simpatizantes, podemos deixar essa luz nova. O Jubileu do Mundo Educativo aconteceu sexta e sábado em Roma e contou com uma comitiva portuguesa com cerca de 100 pessoas. Um ano depois de concluída a fase diocesana do processo de beatificação de Maria Vieira, o projeto já foi entregue em Roma e terá um novo postulador da causa. Monsenhor António Manuel Saldanha aguarda essa confirmação depois de regressar à Diocese de Angra e explica quais são os próximos passos. Em Roma está à espera da retificação da parte do dicastério da minha nomeação pelo Sr. Bispo e pelo autor da causa para postulador da causa de Maria Vieira, uma vez retificada, porque não pôde ser retificada antes da minha saída do dicastério e antes da minha tomada de posse como pároco da Matriz e da Conceição da Horta. Vou esta semana a Roma, apresento a nomeação da parte do Sr. Bispo e vamos ter que aguardar há pouco tempo para a confirmação que já está dada informalmente por parte do dicastério para que eu possa ser efetivamente o postulador desta causa que muito me orgulha e a todos nós açorianos na sua fase romana. Os passos seguintes serão o pedido de um voto de validade jurídica, uma leitura jurídica sobre o processo, como foi feito em Angra, na fase diocesana. Se passar esse voto, e penso que vai passar, ou se necessitar de alguma correção, também não é nada impossível e é relativamente rápido, pode-se fazer. A fase seguinte será pedir então um relator, ou seja, um orientador para se construir a posício, que é uma espécie de tese que reunirá o que foi escrito sobre a Maria Vieira e o que foi dito sobre ela e para se apresentar depois aos teólogos, aos historiadores e depois aos senhores bispos e cardeais e finalmente ao Santo Padre para a aprovação do que nós estamos convencidos que é o facto de ela ter sido uma mártir da pureza. Para o sacerdote, é o perdão de Maria Vieira que poderá dar mais força ao processo. Uma das coisas que eu destaco mais na vida dela é que não é tão evidente, as pessoas não falam tanto da violência que foi exercida sobre ela como da grandeza que ela manifestou num momento muito difícil, que foi perdoar o seu agressor. E penso que este é um aspecto muito bonito e talvez o segredo desta causa e o porquê desta fama de santidade da Maria Vieira está ligado a esta grandeza de, mesmo sofrendo, mesmo vítima de uma agressão extremamente violenta e muito rara nas nossas ilhas, pelo menos nos nossos contextos, e apesar de ser muito nova, é uma adolescente,
ela foi capaz, antes de morrer, de perdoar. Aliás, ela não quis dizer o nome do agressor sem antes se assegurar de que não lhe fariam mal. E este é um aspecto muito interessante. Depois outros aspectos poderemos provavelmente, eu penso que serão interessantes de percorrer-se, que é sobretudo também, e este é o contexto, um contexto que ainda existe, infelizmente, de uma certa normalidade, infelizmente, de violência, hoje dizemos violência do género. Esta é a primeira causa de beatificação instruída totalmente nos Açores. O Prado de Portugal prepara-se para realizar mais um retiro anual em Fátima, na segunda semana de novembro. Cerca de 25 sacerdotes estarão no encontro, sendo 3 deles novos no compromisso vocacional. Um deles é inclusivamente da Diocese de Angra. Também nós, nos últimos 2 anos, tivemos um trabalho junto de 4 padres que se sentiram interpelados e desafiados para aprofundar um pouco mais esta vocação, dentro da vocação do Ministério Sacerdotal, também esta vocação do Padre Prado, que é uma vocação que tem a ver com um carisma muito específico, com tanto o estudo do Evangelho, com esta abertura também à questão da fraternidade, da vida em equipa, sacerdotal e também junto dos mais pobres. E neste momento, 3 dos 4 fizeram um pedido para integrarem a família do Prado, que é o primeiro compromisso que fazem. O padre Emanuel Valadão Vaz, coordenador do Prado Portugal, explicou ao Igreja Açores sobre o que versa o encontro deste ano. Este ano nós vamos, o tema para este retiro vai ser sobre a oração do Padre Xavier, o Verbo ao Cristo, que é uma oração que o Padre Xavier, que é o fundador do Prado, realizou após estudos de Evangelho, após meditar sobre o Evangelho. Portanto, uma oração que fala desta beleza que é de nos deixarmos cativar e iluminar pela palavra. Será um padre que virá de Espanha, Padre do Prado, que estará a orientar este retiro. Os pilares deste movimento assentam no estudo do Evangelho, a releitura da vida à luz da palavra, a vida fraterna e em equipa e o serviço à Igreja e aos pobres. Mais um ano, os colégios católicos da região celebraram o Pão por Deus na passada sexta-feira. No Colégio de Santa Clara, em Angra do Heroísmo, os corações aprendem, garante a irmã Helena Godinho. Há professores que tentam sempre incorporar o tema deste ano do plano de atividades do colégio, que é Corações que Aprendem. E nós trabalhamos isto por causa de sensibilizar para os valores da interioridade, de se conhecerem a si próprios, de estarem disponíveis interiormente para o outro. E, portanto, é um tema que no Pão por Deus também cabe muito bem. Então, os professores do 3º e do 4º ano aproveitaram o coração e as crianças depois enfeitaram ao seu gosto para colocarem na caixa com essa alusão ao tema do colégio. Porque cada vez mais é preciso parar, é preciso rezar, é preciso estar com as crianças, criar alguns momentos mesmo de interioridade para eles também poderem perceber que são pessoas, que são importantes, que têm valores, para poderem crescer também como pessoas na sociedade. Através do Dia de Todos os Santos, não é? Os santos, aqueles que se doaram sempre aos outros, que procuraram viver o Evangelho na totalidade, e então isso está muito bem, que é o estar atento, conhecer-se, mas também conhecer o outro, dar ao outro. A tradição do Pão por Deus é também vivida com muito entusiasmo por parte dos alunos do Colégio de São Francisco Xavier, em Ponta Delgada. O nosso colégio recebe sempre o Pão por Deus com muita alegria. As nossas crianças gostam muito deste sentimento, de partilhar, deste valor que é intrínseco ao ideário do nosso colégio, não é? Como colégio católico que somos. E como tal, eles recebem sempre o Pão por Deus com muita alegria, com muito sentido de responsabilidade, de partilha, de sentido de pertença. E faz-nos muito felizes eles terem enraizado este costume que já se vem perdendo ao longo dos tempos.
nós normalmente fazíamos dentro do próprio colégio, ou seja, os meninos do pré-escolar eles oferecem pão por Deus aos outros amigos e aos meninos do primeiro ciclo e percorrem todos os espaços do colégio, a secretaria, as recepções, a cozinha, a comunidade religiosa, e vão cantando pelos corredores, pelos espaços do colégio e vão pedindo pão por Deus e pronto, e temos sempre pessoas com muita alegria a partilhar com eles os tecinhos, aquilo que têm, porque eu acho que o importante mesmo é isto, é eles perceberem que cada um partilha aquilo que tem. Não tem que ser muito, tem que ser sentido. A tradição do pão por Deus remonta a 1756, depois do Grande Cismo de Lisboa. Durante a ditadura, só as crianças até aos 10 anos podiam pedir pão por Deus e só até ao meio-dia. Antes pediam pão, frutas e frutos secos. Agora, guloseimas. Mas a tradição ainda é, para alguns, o que era. E hoje vamos conhecer mais um centro social e paroquial desta feita da Fajã de Baixo, em Ponta Delgada. Aldina Gambão é vice-presidente da instituição liderada pelo padre João Paulo Machado e garante que a procura pelos serviços das diversas valências é superior à oferta. Este centro, presentemente, tem creche, jardim de infância, CATL, creches familiares, que são 9, e 3 casas de acolhimento residencial. Nestas valências todas, temos técnicos, temos ajudantes e pessoal de limpeza geral. Sim, só que nas casas de acolhimento residencial, a equipa técnica, portanto, teve que ter outro cuidado. Nas outras valências são educadores, ajudantes de educação e serviços gerais. Nas casas de acolhimento residencial, tem uma equipa técnica que este ano ficou completa com 2 psicólogos e 2 assistentes sociais. Que, possivelmente também me dão e têm andado. Algum apoio numa situação diferente noutra valência, mas só essencialmente para trabalhar nas casas de acolhimento residencial. O centro consegue dar resposta às necessidades desta paróquia? Nesse campo, nós temos sempre lista de espera em relação à creche, sobretudo. Já não tanto em relação ao jardim de infância, porque já conseguem outras respostas. E também em relação aos pedidos de acolhimento, muitas vezes já não conseguimos dar a resposta. Aldina Gamboa diz que a procura vai variando conforme a época e que o verão e o consumo a ele associado é um fator predominante. O perfil das crianças acolhidas mudou também com o passar dos anos. Antes, as miúdas eram acolhidas por extrema pobreza. A pobreza psicológica, pobreza de rendimentos, hábitos de trabalho que eram muito rígidos para crianças a trabalhar, a irem para as vacas, mesmo nos serviços domésticos e, portanto, tudo isso somado, e até mesmo por a perda da mãe ou do pai por morte, isto é que era preponderante. Neste momento, o problema não é esse. O problema é que nós estamos a acolher crianças e jovens que já são filhos de pais que têm consumos. E torna-se muito mais difícil depois a integração familiar. Se leva aqui a trabalhar e com poucas perspectivas. As 3 casas de acolhimento herdaram a missão das Irmãs da Caridade do Bom Pastor e cada casa tem ambiente de família. A instituição foi criada na década de 60 e continua a ser referência de apoio e dos afetos. Aldina destaca ainda o papel da relação com as famílias no dia-a-dia destas crianças, apesar de institucionalizadas. O Centro Social e Paroquial da Fajã de Baixo rege-se pelo mote Educar para Transformar. Vamos já ao espaço de entrevista. Hoje, Carmo Rodeia entrevista António Maria Gonçalves. Nós estamos a viver um novo projeto pastoral com um horizonte de 9 anos, que vão ser repartidos e distribuídos por 3 triénios. Cada triénio tem uma prioridade. Este ano é o anúncio, no segundo triénio será a caridade e no terceiro triénio será a celebração, seguindo um bocadinho o percurso
que Jesus na sua vida pública também seguiu, no entanto, com uma maior predominância essencialmente nestas questões. Como é que perspectiva a ação da Igreja neste novo ciclo, tão marcado pela sinodalidade, mas ao mesmo tempo por tantas contradições, quer internas à Igreja, quer também externas do mundo, com tantas guerras, com tantas dificuldades? Pronto, eu acho que qualquer cristão consciente tem de pensar o momento atual com alguma preocupação e com alguma dificuldade quando se perspectiva o futuro. Nós sabemos por tudo isto mesmo que acabou de referir, pela nossa conjuntura universal e não só, sabemos que tudo se torna difícil e que tudo complica na realização da evangelização e da nossa missão enquanto cristãos. Mas a esperança é a base de tudo, é a base, digamos, que é a razão que nos leva a acreditar que tudo poderá ser diferente e se poderá consertar. Na sua carta pastoral, Dom Armando Esteves Domingos acaba por o nosso bispo refere precisamente isto, que a esperança é o alicerce da Igreja. A esperança que é Jesus, centrada no Evangelho, não é? Há sinais de esperança. Consegue... Sim, eu consigo perceber que sim, que há, porque só a forma como a Igreja está a entender o mundo atual e como a Igreja a todos os níveis, desde a Igreja Universal à Igreja local, está a entender e a querer entender tudo o que se passa dentro dela e a querer se adaptar cada vez mais a ela, só isto já é um passo muito importante que nos leva a acreditar e a ter esperança de que tudo poderá ser reconsiderado e consertado no devido termo da palavra. Porque nós sabemos que, infelizmente, a vida odierna, a vida dispersa dos tempos de hoje, a vida sem referências, os valores todos que se inverteram, a sociedade hedonista em que vivemos, a juventude passando por um momento de grandes dificuldades de afirmação, a gente a ver a droga a lastrar, o hedonismo a multiplicar-se, a gente deixa-nos uma preocupação muito grande, mas ao mesmo tempo a gente sabemos que a Igreja que existe, que a Igreja que está aqui para contrapor e para tentar fazer o possível para travar e para ajudar e para compreender, e a Igreja tentando compreender e saindo do ambão e do altar e da sacristia e indo ao encontro das situações e dos problemas, eu acho que a Igreja vai conseguir, a pouco e pouco, ir invertendo a situação atual, que realmente é preocupante. Nós vivemos, deixe-me só interrompê-lo para pegar numa ideia que deixou agora. Nós teremos de ser capazes. A questão que eu coloco é justamente esta. Nós este ano vamos ter um ano muito marcado pelo batismo, através da pergunta: cristão, que dizes de ti mesmo? Os cristãos, sente que os cristãos estão conscientes daquele que é o seu verdadeiro papel neste mundo? Eu acho que os cristãos, no fundo, lá muito dentro de si, que têm a consciência e têm a noção daquilo que são e daquilo que querem ser. Simplesmente estão um pouco arredados, estão um pouco distraídos, um pouco dispersos, e estão um pouco desmotivados. E eu acho que a Igreja, ao longo dos tempos e dos últimos tempos, não soube motivá-los, catalisá-los para aquilo que é a sua verdadeira forma de estar na vida e no mundo. E então acho que tudo se está que se poderá recompor. Acho que o fato de
de haver esta preocupação da Igreja neste momento, e da Igreja querer ouvir, auscultar, perceber, dar a palavra a todos e querer compreender e querer se pôr no meio de todos, eu acho que isto é um sinal de abertura muito bom e importante que vai ajudar e que nos vai trazer de volta aquilo que a gente todos quer. Eu acho que temos que acreditar, que podemos acreditar e que Deus que vai fazer com que isso aconteça. Nós todos sabemos que ao longo da história há os ciclos e há esses momentos difíceis e conturbados em que parece que há todo este retrocesso e este vai e vem na forma de estar e de sentir Deus, mas Ele está sempre por trás, abrindo o coração das pessoas a que haja de facto uma mudança e que tudo se transforme e que tudo venha a melhorar. O senhor acompanhou a primeira visita pastoral deste episcopado, aliás, como responsável do Conselho Pastoral da Ilha das Flores. O senhor Bispo tem referido que a Diocese tem sido historicamente um farol de esperança ao longo da sua história e esta segunda-feira, amanhã, assinalam-se 491 anos desta história, desta igreja local. Que mudanças sente no ar e como é que numa diocese tão marcada pela geografia podemos continuar esta evangelização que hoje tem necessariamente novos desafios pela frente por tudo aquilo que já dissemos neste pequenino espaço de entrevista? Eu acho que precisamente o momento que estamos a viver, que eu falava há pouco, que é um momento que ficará marcado por este novo episcopado. Eu acho que a maneira de estar e a maneira de encarar todo o seu mundo já pelas 9 ilhas desta diocese, pela parte do nosso bispo, que vem fazer aquela diferença e vem fazer com que todo este tempo possa ser marcado, de facto, por um discernimento diferente em que as periferias, as 9 ilhas apareçam todas por igual, que as 9 ilhas estejam presentes, que chegue tudo na mesma medida a todas, claro, nas proporções certas, porque sabemos como é que é a geografia, como é que é a demografia, como é que é tudo isto, sabemos que tudo isto tem que ser relativizado, mas esta vontade, só esta abertura e esta forma de estar e esta forma de ser é uma marca, um cunho pessoal muito importante que tenho a certeza que vai marcar pela positiva e que vai ajudar a transformação desta forma de estar e da forma de viver a Igreja nos Açores. O senhor faz parte da equipa sinodal da Diocese. A equipa vai ter um papel certamente importante no desenrolar das próximas visitas pastorais que o Sr. Bispo fizer. Tivemos este fim de semana um jubileu das equipas sinodais em Roma e há aqui um forte apelo da Igreja à unidade, ou seja, um respeito pela diversidade, todos a caminhar juntos, o que não quer dizer que todos tenhamos que pensar e todos tenhamos que agir da mesma maneira, mas sobretudo este grande apelo à unidade. Como é que vê esta questão e como é que vê esta questão em particular nestas 9 ilhas em que já, pela geografia por si só, já estamos mais divididos? Eu acho que precisamente a visita pastoral em si é um momento doutrinal e um momento de aproximação e um momento de sinodalidade e um momento de revolução importantíssimo dentro de uma ouvidoria e dentro de uma ilha. A minha experiência pessoal, que me levou a ajudar na preparação da visita e depois no pôr em prática tudo o que o compromisso da mesma deixou para cada um de nós e a forma como nós nos sentimos ligados e comprometidos, eu acho que faz toda a diferença e que torna este processo muito mais singular e muito mais eficaz.
E eu acho que é de facto um momento de bênção e um momento de presença do Espírito Santo, a visita pastoral. Queria, se eu puder, pelo meu testemunho, dizer algo de mais forte, seria que desejar que todos se abram e todos que colaborem o melhor que puderem e souberem na preparação e durante e depois no compromisso e na vivência do pós-visita pastoral. Porque só assim é que as nossas ouvidorias, as nossas ilhas, as nossas igrejas locais, as nossas células da nossa igreja ao longo das nossas paróquias e dos nossos movimentos e da nossa vida apostólica vão realmente sentir uma modificação e a presença do Espírito Santo entre nós. E eu acho que é este o testemunho principal que eu gostaria de deixar nestas minhas palavras e que eu gostaria muito de formular votos de que realmente todos se abram a esses momentos. Nós temos uma vantagem no contexto deste entardecimento, digamos assim, do cristianismo, que acontece um pouco por todo o lado, desde o país ao mundo inteiro. Aliás, colhe-se diariamente quando ouvimos responsáveis das igrejas locais a falar sobre a situação, a sua própria situação e a sua própria condição. Percebe-se que, de facto, é muito transversal estas dificuldades que surgem no terreno. No entanto, nós temos, e o António Maria está numa ilha onde isso também se verifica de sobremaneira, nós temos aqui uma alavanca que é fundamental para não a manutenção, mas para o reavivar do cristianismo, que é a piedade popular. De que forma é que a Igreja, em seu entender, deve utilizar este instrumento para renovar a consciência de batizados e, por outro lado, renovar também este desejo dos cristãos serem cristãos durante todo o ano e não apenas durante a festa da celebração do seu padroeiro ou de um santo qualquer? Ou durante os festejos do Espírito Santo, não é? Que também estão muito ligados à nossa piedade popular. Eu acho que é precisamente aproveitando estes momentos para a Igreja, toda a sua estrutura, quer seja através do pároco, de todos aqueles que têm responsabilidade na vida paroquial, na vida da ouvidoria, na vida religiosa, digamos assim, do seu lugar, aproveitarem este momento, para que estes momentos possam ser também momentos fortes de catequese. Se nesses dias a gente sentir que há mais algumas dúzias de pessoas que entram à porta para dentro da igreja, que sejam esses momentos, momentos de catequese, de momentos em que a gente mostra de uma forma muito simples, e os momentos da festa, e os momentos do exterior, e os momentos profanos, que sejam divinizados na medida do possível, com a nossa presença, com a presença dos que estavam na igreja, que não saíram da igreja e foram para casa logo a seguir ao ato religioso que terminou. Não, que fiquem e que estejam no meio dos outros para que a gente se confunda, para que a gente se misture e para que a gente, pela osmose natural do nosso exemplo, do nosso testemunho, a gente possa partilhar e dar aos outros aquilo que temos. E haverá sempre oportunidades dentro da igreja, nos momentos em que a gente souber aproveitar o fato de estarmos mais, ou fora, quando nós, no meio dos outros, a gente também souber estar e pudermos estar com eles a partilhar a alegria, a boa disposição, de uma forma convivial, alegre e bem disposta. Deus tem de estar nesta alegria e no meio desta alegria, e que a gente saiba dizer e mostrar que nas festas e nas procissões e nos festejos e em alguma forma profana de exteriorizar as festas dos nossos padroeiros ou a festa do Espírito Santo, que nós saibamos comunicar e dar a perceber que isto ali que está
naquele momento, naquela alegria, naquele pão, naquele vinho, naquela festa, naquela música, naquele som, naquele baile, naquele momento alegre que está Deus através de todos os que ali estão. Uhum. E porque todos nós não estivermos a fazer o mal, estamos a praticar já o bem. Uhum. António Maria, nós estamos mesmo na reta final desta entrevista. Perguntava-lhe, o Sr. Bispo, na sua carta pastoral, diz que este caminho é longo, mas que é um caminho não rumo a uma meta. 2034 é uma data simbólica porque é a data dos 500 anos da Diocese e, portanto, será uma data subejamente celebrativa. De qualquer forma, diz que o que é importante é que neste caminho conjunto nós possamos mudar estruturas, mudar procedimentos e tornar todos mais participantes e mais habilitados para a missão. Pergunto-lhe, imagino que acompanhe este desejo do Sr. Bispo, pergunto-lhe como é que acha que nós podemos, de facto, concretizar este desidrato e chegar a 2034 com uma igreja diferente também nos Açores, uma igreja mais apta a responder aos desafios dos dias de hoje. Eu acho que a gente tem de aproveitar toda a oferta formativa que a Igreja prepara e tem para nos dar. Toda a formação que nos for possível, todos aqueles que se considerem de alguma forma protagonistas de algum ministério, entre aspas, ou de algum serviço dentro da Igreja, ou de algum, porque não dizer até hoje da forma mais eloquente que nós temos hoje para classificar, se nos considerarmos algum influencer dos outros, que a gente se prepare para isso, que a gente receba formação, que a gente aproveite tudo quanto a Diocese e a nossa Igreja tem para nos ajudar a preparar para podermos, juntamente com os sacerdotes, com o nosso pastor, com o nosso bispo, sempre em comunhão e em unidade, irmos e trabalharmos sempre a favor desta esperança. Dom Armando, na sua carta pastoral, começa logo por dizer que a esperança é o alicerce da Igreja e que devemos evitar a tentação da desesperança. Que a sua carta é uma convocação para a esperança. E ele depois fala de Leão XIV ou dizer que, quando diz que a sinodalidade se torna uma mentalidade no coração, nos processos, na tomada das decisões e nos modos de agir. Portanto, que a gente faça da esperança e da formação e da nossa convivialidade e da nossa forma de estar e do nosso saber estar nos nossos lugares certos e do valor que devemos dar à nossa Igreja e da sua hierarquia em todos o seu domínio, saibamos saber estar no nosso lugar e colaborar e contribuir, mas devidamente preparados para tal. E por hoje é tudo. O Igreja Açores fica por aqui, mas estamos de regresso no próximo domingo. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.